Vemos aqui algumas recomendações do escritor aos Hebreus. Que é para nós de suma importância. Ele nos convida a estarmos atentos ao que está acontecendo à nossa volta. E ele diz aqui: portanto, nós também que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Estamos cercados. À nossa volta uma grande multidão ou multidões de pessoas que vêm como testemunhas. E ele nos recomenda que, a respeito de duas coisas que nós precisamos deixar. E ele disse: pelo que deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele nos traz um conselho: e corramos com paciência. Em uma outra tradução ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E neste mundo, meus amados, existe muitas coisas as quais podemos nela fixar os nossos olhos, olhar para elas, nos prender a elas, mas a palavra do Senhor aqui, o escritor nos convida a correr com perseverança a carreira proposta, mas olhando para um alvo, e é Cristo. Ele disse: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Muitas coisas nós podemos olhar. Existem muitas coisas que nos cercam, que quer prender a nossa atenção, que tenta segurar o cristão. Aleluia. Mas aquele que é amante da palavra, que conhece a palavra do Senhor, não se prende às coisas dessa vida, não se prende aos embaraços desta vida, mas olha firmemente para Jesus, cumprindo ou se fazendo cumprir na sua vida o que está aqui no versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem está olhando para Jesus, glorifica o nome do Senhor, glorifica Ele, porque Ele está aqui. Já sentiu a presença dEle aí? Aleluia! E é importante nós lembrarmos que aonde o Senhor Jesus se faz presente, algo maravilhoso, especial acontece. E Ele está aqui. E o Espírito do Senhor, Ele ministra no teu coração. Ele conhece as tuas necessidades. Ele conhece as circunstâncias que cercam a sua vida. Então vai orando para Ele. Fita os teus olhos nele. Esquece, deixa,
de lado o embaraço e o pecado que nos cercam e vamos caminhar com Jesus. Aleluia. A nossa vida aqui, o escritor aos Hebreus, ele nos fala de uma carreira que nos está proposta. Nós estamos em uma carreira espiritual, e nesta corrida espiritual, nós não podemos vacilar. Nesta corrida espiritual, nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós precisamos continuar caminhando, marchando, olhando para o alvo que é o Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estamos, meus amados, numa corrida espiritual. E nesta corrida espiritual, nós como cidadão do céu, nós como ovelhas do aprisco de Cristo, nós precisamos, nós devemos deixar de lado os embaraços e os pecados que nos atrapalham, aleluia, ou que quer nos fazer parar a nossa caminhada espiritual. Então, nesta corrida que nós estamos correndo, esta corrida espiritual, nós precisamos deixar aquilo que nos atrapalha, aquilo que tenta nos fazer olhar para trás. Não podemos olhar para trás, nós precisamos olhar para frente, nós precisamos olhar para Jesus, aleluia. Quando a Bíblia faz menção da saída de Ló, de Sodoma e Gomorra, faz menção da ordem que os anjos deram a Ló e a sua família: olha, não olhe para trás de ti em toda esta campina. E a igreja não pode olhar para trás, nós precisamos olhar para frente, aleluia. Esqueçamos as coisas que ficam para trás e olhamos para Jesus, porque dele vem a nossa vitória. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Vamos ver Colossenses capítulo 3. O que diz a palavra do Senhor. Os irmãos que quiserem acompanhar a leitura, Colossenses capítulo de número 3. Vamos ler a poderosa palavra de Deus. Glória a Deus. Aqui o escritor diz que nós devemos deixar o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, para que tenhamos condições de correr a carreira proposta. Veja bem, Colossenses 3, verso 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É embaraço. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. São embaraços. E nós lemos aqui: na corrida espiritual, devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham e que nos quer fazer voltar atrás. E aqui Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos colossenses, ele está dizendo: mortificai, pois,
os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscências e a avareza, que é idolatria. E ele diz no verso 6: pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então isto aqui não serve para a igreja do Senhor. Isto aqui não serve para os soldados de Jesus que estão correndo nesta corrida espiritual. Aleluia. Deixar de lado aquilo que nos quer fazer ficar ou olhar para trás. Então, se alguma coisa está te prendendo ao mundo, se alguma coisa quer te prender na vida velha, é tempo de olharmos para o alvo que é Jesus. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Salmo 119, verso 133, diz assim: ordena os meus passos, o salmista orando, ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Porque quando o homem comete a iniquidade, o pecado, ele está preso às coisas do mundo. Que nós possamos nesta noite, meus amados, fazer nossas as palavras do salmista nestes salmos, pedir ao Senhor que Ele venha ordenar os nossos passos na tua palavra, fazer o que é reto, fazer o que é bom, praticar o que é santo, o que é justo, o que é agradável a Deus, para que o Senhor se agrade de nós e Ele derrama sobre nós a sua unção, o poder do teu Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres cheios de alegria, vinda direto do trono de Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Que possamos fazer esta oração. Paulo escrevendo aos Efésios, estamos falando das coisas que podem nos atrapalhar o nosso progresso espiritual nesta corrida em que estamos. E quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 5, o versículo de número 11, ele disse: e não comuniqueis com as obras infrutuosas da carne, antes, porém, condenai-as. São obras que impedem o nosso progresso espiritual. Obra da carne. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele nos traz recomendações ali, que nós precisamos deixar as obras da carne, para viver uma vida segundo o Espírito, para que nós possamos ser agradáveis a Deus. E quando nós somos agradáveis a Deus, algo maravilhoso acontece. Quando nós nos reunimos, a presença de Deus é real no nosso meio. Há curas, há batismo com o Espírito Santo, há renovo espiritual. Alguém fala língua estranha ali, o outro glorifica lá, o outro profetiza, e o Espírito Santo, Ele tem liberdade em nosso meio. Glória a Deus. Você já está sentindo aí a presença do Espírito Santo? Ele já está aqui, já podemos sentir a sua presença. Aleluia. Glória andar assim. Nesta corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos quer fazer ficar ou olhar para trás.
Glória a Deus. São obras que querem impedir o progresso espiritual da igreja. Quantas pessoas que nós conversamos, e pessoas que outrora foram cheias de Deus, cheias da presença do Senhor, e que hoje já não são, já não tem prazer em estar na casa de Deus, já não tem prazer na oração, já não tem prazer em realizar a obra, se tornaram presas de alguma coisa, de algum embaraço, e agora não estão mais olhando para o alvo. Mas o alvo da igreja é chegar no céu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então nós precisamos deixar de lado aquilo que nos atrapalham, aquilo que quer fazer com que o cristão esteja olhando para trás. Mas, meus amados, o nosso negócio está na frente, aleluia. Nós não podemos retroceder. A palavra do Senhor nos diz que os dons de Deus são sem arrependimentos. Jesus nos chamou para a salvação. Vamos marchar, vamos em frente, vamos glorificando, vamos buscando a presença do Senhor, aleluia. Salmo 1, talvez seja o salmo mais conhecido da igreja. Glória a Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O crente que faz cumprir esse salvo na sua vida, ele está caminhando de passos largos rumo aos céus. Não há embaraço que vai lhe prender. Quando nós fazemos menção desse salmo, cumprimos com esta palavra, aleluia, não nos embaraçamos. O salmo de número 1, ele é marcado pela separação do bem e do mal. Ele é marcado por pessoas que temem a Deus e que não temem a Deus. E aqui o salmista está dizendo que são bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas que o seu prazer é na lei do Senhor. Aleluia. Quantos têm prazer na lei do Senhor? E na sua lei medita de dia e de noite. Não importa a circunstância que está lhe cercando, não importa o que está acontecendo à sua direita, à sua esquerda, ele está centrado na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o salmista diz assim: para os que não se detêm no caminho dos pecadores, para os que não se assentam na roda dos escarnecedores, e que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Verso 3, ele diz assim: será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, aleluia, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto faz prosperará. O crente que está alicerçado na palavra, o crente que está caminhando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o vento vem, assopra forte, a tempestade vem, as lutas vêm, mas ele está firmado na presença do Senhor, ele está firmado na rocha, nada abala a sua fé, porque ele está olhando para Jesus. Glorifique a Deus nesta noite.
Estamos, amados, numa corrida espiritual. E nesta corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. Foi cantado aqui nesta noite. Hino 75. Tentado não cedas, ceder é pecar. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Exalte o nome do Senhor. Então, meus amados, nesta corrida em que nós estamos, nesta corrida espiritual, nós devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado. Não podemos ceder. Glória a Deus. Porque se cedermos, estaremos pecando. Ceder é pecar, diz o hino. E Tiago capítulo 1, versículo de número 12, diz que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação. Podemos ser tentados, mas não podemos ceder. Porque depois de passar pela prova, alcançará a coroa da vida, a coroa da vitória, que o Senhor tem preparado àqueles que amam a sua vinda. Então vença a tua prova. Você está sendo tentado, mas não ceda à tentação. Vença, vai vencendo, vai passando pela prova, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor. Não podemos ceder nessa jornada, nessa corrida espiritual. Precisamos estar firmes. Que a palavra diz, carta aos Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É uma batalha, estamos em uma guerra espiritual. E como vemos, um dos perigos que nós enfrentamos é o de ceder à tentação. Daniel capítulo 1, versículo 8, aleluia, vai nos falar aqui de um propósito de Daniel. Veja bem, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Havia uma mesa posta com as iguarias do rei, mas Daniel, com seus companheiros, ele assentou no seu coração não se contaminar. Isto aqui é não ceder ao pecado, é não ceder à tentação. E então ele procura o chefe dos eunucos e pediu: olha, nós não queremos participar.
do manjar do rei, da comida que o rei determinou a nós. Dá-nos legumes e água a beber. E o chefe dos eunucos se preocupou, dizendo: olha, o rei vai observar, vai ver que os rostos estarão tristes, abatidos, e correrei perigo, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Aí Daniel, com sabedoria, disse: não, faz o seguinte, faz um teste por 10 dias, dê-nos legumes e água, depois de 10 dias você vai nos avaliar. E ele concordou. Mas quando Deus está no negócio é especial. Aleluia. Quando Deus está, Ele capacita aqueles que não têm nenhuma capacidade. Aleluia. Quando Deus está na causa, Ele usa as coisas que não são para confundir as que são, para aniquilar as que são. Quando Deus está no negócio, Ele usa as coisas fracas para confundir as fortes. Quem já teve uma experiência assim? Apenas 10 dias. E então o eunuco teve a coragem, deu a eles legumes a comer e água a beber. E quando passaram os 10 dias, ele pôde observar que o semblante deles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia da porção do manjar do rei. É Deus que faz isto. É o Deus que faz milagres. Já está neste lugar. Ele está aqui para operar na sua vida. Quem sabe você pode dizer: pastor, eu estou caminhando há tanto tempo nesta corrida espiritual, mas eu estou sem força. Está me faltando força, está me faltando graça. O Senhor que renova as forças, Ele está aqui nesta noite. O Senhor que concede graça, Ele está aqui nesta noite. E Ele vai revestir a tua vida de poder e de unção. E você vai marchar. Alegandarabagaci. E o profeta Isaías escreveu dizendo que aqueles que esperam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas. Você está fraco? O Senhor te renova. O Senhor vai renovar as forças do teu povo. O Senhor vai renovar as forças do fraco. O Senhor vai fortalecer os fracos. O Senhor vai levantar o caído. O Senhor vai libertar para a glória e para louvor do seu nome. Glória a Deus. Nesta corrida espiritual, nós precisamos estar conscientes dos perigos que nos confronta a ceder à tentação. Aleluia. Gálatas 6, versículo 7, vamos ler? Aos Gálatas 6, versículo 7. Glória a Deus. Vai adorando a Jesus. Enquanto nós cultuamos, enquanto nós estamos meditando na palavra, você vai dando glória, você vai adorando, o Senhor vai te abençoando, você vai dando a volta aí na sua Jericó. Daqui a pouco as muralhas vão cair por terra e você vai dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Veja bem, Paulo disse: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso mesmo ceifará. Se cedermos à tentação, nós erramos.
E quando nós erramos, nós estamos lançando uma semente. E a semente ela vai germinar. E ela vai crescer. Então Paulo está dizendo: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, meus amados, é uma corrida espiritual. O escritor está dizendo que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. Deixemos o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia, e estamos aí correndo a carreira proposta. Mas nesta carreira não podemos ceder ao perigo que nos confronta de ceder à tentação. Mateus 26, verso 41. Vemos aqui um conselho do Senhor Jesus, quando ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então devemos ter cuidado. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, se nós não policiarmos a nossa vida, corremos o risco de ceder ao pecado. Mas ele está dizendo aqui que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí eu pergunto: por onde temos andado? Por onde você tem andado? Quais são os teus caminhos? Com quem você tem falado? Quem são teus amigos? Aleluia. Devemos ter cuidado, porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos embaraçar com as coisas desta vida. Mas o Senhor nos desperta nesta noite a estarmos vigiando e orando, para que não possamos entrar em tentação, visto que o espírito está pronto, mas é a carne. A Bíblia diz que a carne inclina-se para as coisas da carne. Então devemos ser cuidadosos. Lembra de Acã? A ordem é que a cidade era anátema, mas faltou vigilância. Na ocasião da destruição de Jericó, quando as muralhas caíram, que Israel entrou conquistando a cidade, Acã viu uma boa capa babilônica, viu ouro, viu prata, e ele cobiçou e escondeu. Daí a pouco foram enfrentar uma pequena cidade, um povo pequeno. Israel virou as costas para os seus inimigos. E Josué agora, sem saber o que estava acontecendo, ele prostrou com seu rosto em terra para buscar a orientação do Senhor. Está dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E quando foi à tarde, o Senhor fala com Josué: porque estais aí prostrado? Há pecado no meio do povo. O povo se embaraçou, o povo pegou daquilo que era proibido, do que era anátema, e escondeu, e foi uma consequência para os filhos de Israel. Os irmãos conhecem o resumo dessa história. Acã foi morto com toda a sua família, com tudo quanto tinha, porque faltou vigilância. Foi tentado quando viu, quando olhou, e ele não resistiu à tentação, e ele praticou o que não devia. Então a palavra está dizendo aqui que nesta corrida nós devemos estar conscientes do perigo que nos confronta de ceder à tentação. Nós estamos numa corrida espiritual
caminhando para o céu de glória. Aleluia. As coisas desta vida aos olhos humanos podem parecer boas, mas o céu é melhor. As coisas de cima são melhores. A palavra diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Busque o que vem do alto, busque o que vem de cima, busque o que Deus tem preparado para a igreja. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o caminho da vitória é o mesmo dos santos do passado, que estão aí na galeria da fé, capítulo 11 da carta aos Hebreus. O caminho da nossa vitória não é outro, é o mesmo, e nós devemos nos esforçar para irmos até o fim. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós vemos aqui, verso 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O caminho é esse, é fé. Quer vencer este mundo? Quer vencer na tua trajetória espiritual? Quer vencer as lutas da vida? Quer vencer nessa corrida espiritual que nós estamos correndo? É pela fé que nós vamos vencer. Verso 5: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho do que agradaram a Deus. A galeria dos heróis da fé está aqui no capítulo 11, e nós vemos, meus amados, que foi pela fé que eles venceram, e nós vamos vencer pela fé que uma vez nos foi dada, para lutar o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Toda a igreja: quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. É pela fé que nós vencemos. O escritor diz aqui: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É pela fé que nós vamos, é pela fé que nós vencemos as lutas desta vida, é pela fé que nós vencemos os ardis de Satanás, pela fé. Glória a Deus. Os santos do passado venceram pela fé, e nós precisamos nos esforçar para ir até o fim. Glória a Deus. Lucas 21:19 diz assim: na vossa paciência possuí
a vossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. São Mateus 24, o Senhor Jesus diz: mas o que perseverar até o fim será salvo. Então não pares, não desanimes, vença, resista, aleluia. Vai olhando para o Senhor, vai pedindo o socorro do Mestre, vai buscando a face de Jesus, que você vai vencer. Nós venceremos em nome de Jesus. Meus amados, nesta corrida espiritual, nesta corrida da fé, nós precisamos observar algumas coisas. São Mateus capítulo 6, verso 19. Veja aí a recomendação de Jesus para os que estão nesta caminhada, nesta batalha espiritual. Glória a Deus. São Mateus capítulo 6, verso 19. O nosso tesouro precisa ser ajuntado nos céus, porque a palavra do Senhor diz aqui que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então Jesus disse assim: olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e não roubam. Precisamos observar o que o Senhor Jesus está dizendo, porque se nós servimos aos dois senhores, aleluia, nós vamos servir a um, agradar a um e aborrecer ao outro. E o nosso alvo é o quê? É Cristo. O nosso alvo é quem? É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vamos continuar caminhando, olhando para Ele. Está na prova, vai cantando aí o hino do irmão Lázaro: vou passando pela prova, dando glória a Deus, mas vou vencendo, vou de vitória em vitória, até chegar à presença do Rei Jesus. Nesta corrida espiritual, a palavra do Senhor nos manda a nos separar do mundo. Não podemos viver misturados. Estamos no mundo, mas não podemos viver como o mundo vive. Gálatas capítulo 1 e o versículo de número 4 nos traz uma recomendação importante a todos nós. Vamos ler? O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Então o querer de Cristo, o querer do Senhor, é que nós nos separamos do mundo, daquilo que não vem de cima. Colossenses, Paulo escrevendo diz: visto que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quem glorifica a Jesus? Primeira carta de João capítulo 2, verso 15. Uma recomendação à igreja: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Glória a Deus. Então nós devemos amar a Jesus, amar ao Senhor, olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, porque a nossa vitória vem do Senhor. Quantos creem na sua vitória? A vitória da igreja vem de cima, e nós cantamos: vitória a Deus dará-me, eu sei. Vitória a Deus dará-me, eu sei. Se eu andar em plena luz, confiar só em Jesus.
vitória Deus dará a mim, eu sei. Você crê na sua vitória? Glória ao nome de Jesus. A vitória é nossa pelo poder do sangue de Cristo. Então, meus amados, que nós possamos estar deixando tudo que queira nos prender neste mundo e estarmos caminhando, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que tem, que pode resolver, aquele que tem a solução e pode resolver todos os nossos problemas. É bom meditarmos na palavra de Deus. Ele está aqui para nos abençoar. Para os que estão nesta corrida espiritual, é dever da igreja estar brilhando como astros no mundo. Como está o teu brilho? Dá um pouquinho mais de retorno aqui no microfone, por favor. Como está o teu brilho? Filipenses 2, 14, 15. Paulo diz: fazei todas as coisas sem murmuração e contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A igreja vai passando e alguém está olhando dizendo: este é crente. A igreja vai caminhando e alguém vai dizendo: ele brilha, a face dele brilha, ele é diferente. Por quê? Porque nós temos a presença do Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, e a presença do Espírito Santo na vida do crente, ela faz a diferença. Vale a pena nós sermos cheios da presença do Espírito do Senhor. Um dia lá em Portelândia, uma irmã estava indo para o hospital fazer uma consulta, passar pelo médico, e quando ela ia caminhando, ela viu uma viatura da polícia, um monte de gente, e corre para lá, corre para cá, e ela não sabia o que estava acontecendo, mas o Espírito do Senhor testificou no seu coração: te prepara, porque eu vou te usar. E quando ela aproximou, aleluia, era um homem que estava possesso de demônios. A polícia segurava, ele escapava e corria, passava em cima da viatura, ora passava por baixo, e eles não conseguiam dominar aquele homem. Mas quando ela chegou, o Espírito Santo agiu na vida dela e fez a diferença. Ela disse: solta ele em nome de Jesus. Como soltar? Solta em nome de Jesus. Soltaram, ela ordenou, o demônio saiu e o nome de Jesus foi glorificado. Resplandeceis como astros no mundo. Vale a pena ser cheio do Espírito de Deus. A igreja que está caminhando rumo aos céus, a igreja que está nessa corrida espiritual, ela precisa ser diferente. Para encerrarmos, terminamos o culto um dia em Portelândia. Havia uma festa dos homossexuais na cidade. Tinha lá mais de 300. Era um pouco acima da igreja, o salão onde eles estavam reunidos. E nós terminamos o culto, e um deles foi dar uma volta na cidade, passou de frente à igreja. Uns garotos dos vizinhos mexeu com ele, e ele pensou que era alguém da igreja, começou a xingar, e alguém disse: pastor, e ele parou, falou: pastor está aí? E ele veio correndo, e eu saí junto ao portão da igreja, ele veio correndo, parecendo que ia me atropelar. E quando ele veio, que chegou na distância dessa caixa, eu estendi a mão e disse: o Senhor te repreende. E ele parou assim, parece que ele ia virar, mas o Senhor o segurou. Ficou lá estático, parado. Aí o Senhor disse: é desviado. Aí comecei a falar com ele.
Fala: paz, é tempo de você voltar para a casa de Deus. E ele começou a chorar. Aí alguém chamou a polícia. Quando a polícia chegou, disse: deixa ele, não leva. Mas pegaram ele e levaram. Mas uma coisa é certa, o Senhor o deteu. Aleluia. Porque a presença do Espírito Santo de Deus na vida do homem faz a diferença. Meus amados, se encha da presença do Espírito, se encha da presença de Deus, aleluia. E a oportunidade é hoje. O Senhor está aqui para renovar a igreja. O Espírito Santo está aqui para atuar na vida da igreja, para nos fazer resplandecer como astros deste mundo. Quem tem esse desejo de ser cheio da presença do Senhor, vai recebendo, vai glorificando, vai se enchendo da unção do Espírito de Deus na tua vida. A sua vida será diferente. E vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. O Senhor é maravilhoso. A presença do Senhor na vida do homem faz a diferença. Meus amados, comece a brilhar. Brilhe cada dia mais como astros no mundo por onde você passar. Que as pessoas olham e vejam e digam: aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva do Senhor. Glambacassi. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos conceda mais e mais da sua graça. Que nesta corrida espiritual nós possamos correr e ser vencedores. Quem quer vencer? Vença em nome de Jesus. Vença em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar.